Tinha 2 anos e meio que eu tentava gerar e não conseguia. Eu fui urinar, naquele dia veio o sinal vermelho. E eu sabia que seria mais um mês que eu não veria a minha promessa se concretizando, que eu não veria o meu sonho se concretizando. Eu lembro que eu me agachei no chão do banheiro, botei as mãos no meu rosto, comecei a chorar. Eu falei: o Senhor é fiel. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é fiel. Que se cumpra em mim o teu querer no tempo que o Senhor quiser. Jesus, e queria dar uma glória a Deus para que eles ouçam. 1, 2, 3 e glória a Deus. Seja bem-vindo. Então, eu queria falar hoje, bota aqui por favor o nome da minha mensagem: amando ao Senhor em meio à dor. Eu estava passando hoje falando com o Senhor. Eu passei hoje grande parte do meu dia orando. E eu queria depois pedir ao meu amigo tecladista para me ajudar. E eu estava fazendo as contas de quanto tempo realmente eu tento gerar esse bebê ou essa bebê. E eu estava fazendo as contas, foi exatamente quando eu deixei de tomar um anticoncepcional, que é algo que eu fiz uma aliança com o Senhor, que eu nunca mais voltarei a tomar anticoncepcional, que o Senhor me dê 4, 5, 6 filhos, aquilo que Ele decidir fazer nas nossas vidas. Eu nunca mais vou voltar. Isso é uma aliança que eu fiz com o Senhor. E tem mais ou menos 2 anos, 4 ou 6 meses, entre 2 anos e 4 meses e 2 anos e meio. Vamos arredondar. Tem 2 anos e meio que eu estava tentando gerar. E amar ao Senhor enquanto tudo está bem. Amar ao Senhor enquanto você vê a bênção nas suas mãos. Amar ao Senhor quando os seus sonhos estão sendo concretizados é fácil. Eu quero ver amar ao Senhor no meio da dor. Amar ao Senhor quando tudo vai bem na sua vida é até fácil. Eu costumo falar que muitas pessoas não vêm pelo amor ao Senhor até aqui no altar entregar a sua vida a Jesus. A maioria vem pela dor. A maioria de Deus precisa tirar para que nós venhamos a se voltar em amor e paixão ao Senhor. Então, amar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Inclusive, eu descobri porque que eu estava demorando a gerar. Eu fui fazer o exame semana passada e o médico que estava fazendo o meu exame falou: olha, o seu bebê, que eu fiquei nervosa porque eu ia viajar, ia ministrar em São Paulo, Fortaleza, né? Eu rodo o Brasil, gente. Quando vocês pensam que não, eu estou por aí pelo Brasil. Eu e o bebê agora, amém? Então orem por nós. E eu comecei a ter um nervosismo, uma ansiedade, com medo de eu me esforçar demais, com medo de eu não poder ministrar, com medo de eu não poder ficar muito tempo em pé. Tudo eu fiquei com medo, tudo. Eu fiquei com medo de me agachar, fiquei com medo de fazer tudo. Porque quando é muito desejado, parece que a gente passa a ter ainda mais cuidado quando a gente passa a gerar. E eu liguei para o meu médico na quarta-feira de manhã e falei: doutor, eu vou para o hospital, preciso ouvir um médico, preciso ouvir saber de... Ele falou: não, faz o seguinte, vem aqui na clínica. Eu vou mostrar para você o seu bebê, para você viajar em paz. Ele está bem. Tá tudo bem, mas eu só quero que você veja. O médico pregando para mim. Não foi, eu vi sua postagem no Instagram. Não foi Deus que botou aí dentro? Então Deus vai chegar até o final com a sua promessa. Venha ver o seu bebê. O médico pregando para mim. Cheguei lá, eu vi. Aí ele falou: tá tudo bem, tá seguro, tá bem acoplado. Você pode viajar, tá sem risco de perca. Pode viajar, pode andar de avião, pode pular, pode falar durante horas. Só vá pregar o evangelho. Ele não é crente, tá? Ele não é crente. Vá pregar o seu evangelho, vá falar. Aí ele falou assim: mas eu achei algo aqui que eu acho que você não sabia que você tinha, que está no seu útero. Aí eu já gelei, né? O que é? Ele falou: então, você tem endometriose. Aí eu me assustei e falei: uma das causas de você não estar podendo engravidar. Ele falou assim para mim, o que me assustou: só que
a doença que você tem, a endometriose, não afeta em nada o seu bebê. É como se ela não existisse para ele. Não afeta em nada. Só que o seu bebê afeta a endometriose. É o seu bebê que vai expulsar a endometriose do seu útero. Durante o tempo de gestação, você estará vivendo uma cura. O seu bebê vai lhe curar. Quando você acabar, a endometriose não estará mais aí. Amém? Glória a Deus. Fala para o Deus, Senhor. Naquele momento eu senti que o meu filho, minha filha, vai vir com dom de cura. E Deus falou assim: Natália, quando eu lhe mandar orar por cura sobre pessoas, imponha suas mãos e ore por cura, porque a unção que está no seu ventre, no momento está sobre a sua vida. E pessoas serão curadas e libertas através também da vida do seu bebê. No sábado eu orei por uma pessoa, na quinta-feira eu orei por uma mulher. Ali no final eu botei as mãos sobre ela. E hoje eu já recebi no meu Instagram, né, que ela foi curada do disco que ela tinha alguma coisa que ela tinha no joelho que eu esqueci. Eu orei por ela, ela falou assim no meu ouvido: ora por mim, ora pelo meu joelho, que eu não consigo dobrar minhas pernas. E ela disse que naquela mesma noite, quando eu orei por ela, na fila de compra de livros, ela disse que no outro dia, ela estava caminhando, se agachando, sem dor nenhuma. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor mais alto. Nós estamos em um ambiente de cura. Nós estamos em um ambiente de libertação, de milagres, de algo sobrenatural. E eu profetizo que você que não está podendo gerar por causa de uma doença ou endometriose, por causa de alguma coisa, um diagnóstico médico, você, mulher, vai gerar profetas, vai gerar bebês, vai gerar um profeta, um menino com dom de cura, uma menina com dons sobrenaturais. O Senhor vai fazer você gerar, amém? Mas nem tudo foi flores. Nós amamos uma frase chamada Deus é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Fala mais alto que Ele merece. Deus é fiel. Mas será que nós somos capazes de falar essa frase quando tudo vai mal? É normal a gente, quando passa em um concurso, quando cai aquele valor maravilhoso na conta, quando acontece um milagre, é normal a gente declarar: Deus é fiel. Mas e quando você não vê os seus sonhos concretizando? Mas e quando você não vê os propósitos que Deus tem para você se concretizando? Será que você é capaz de falar assim: Deus é fiel, glória ao Senhor? Em março, eu lembro que a gente estava até indo para o mundo animal. Levar a Melina, porque tudo vira festa com essa menina. É impressionante. A mãe dá só um pouquinho o teclado para mim, tá? É impressionante como tudo vira festa com ela. Antes da gente sair para o mundo animal, eu fui no banheiro urinar. E quando eu vou me limpar, o sinal vermelho. Lembra? Tinha 2 anos que eu tentava gerar. Aliás, tinha 2 anos e meio que eu tentava gerar. E não conseguia. Mas eu lembro que nesse mês foi uma dor maior. Porque eu estava no meio da correria, do profundo, produzindo muito para o Senhor. E antes de eu sair, eu fui urinar. Naquele dia, veio o sinal vermelho. E eu sabia que seria mais um mês que eu não veria a minha promessa se concretizando. Que eu não veria o meu sonho se concretizando. Eu lembro que eu me agachei no chão do banheiro. Botei as mãos no meu rosto. Comecei a chorar. Eu falei, pela primeira vez eu falei: o Senhor é fiel. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é fiel. Que se cumpra em mim o teu querer no tempo que o Senhor quiser. Eu lembro que eu botei a mão sobre o meu útero e eu falei assim:
Que o Senhor venha fazer gerar no tempo que o Senhor quiser. Porque eu sei que o Senhor não está gerando uma criança qualquer. O Senhor está gerando um profeta para a próxima geração e para essa geração. Mas eu lembro que eu me dobrei e falei: Deus é fiel, com muitas lágrimas nos olhos. Eu me levantei, lavei o meu rosto e fui para o mundo animal. E ali fora, eu abracei manhã. Mãe, o que é que você tem, filha? Você não está bem? Eu falei: mãe, sinal vermelho hoje. Abracei, eu chorei com tanta dor. Tanta dor. Porque o meu esposo também tem um sonho de ser pai. Sempre teve esse sonho. Desde que nós casamos, nós idealizamos até 4 filhos. Nós temos o sonho de ser pai e mãe. Infelizmente, esses sonhos estão morrendo na nossa geração. Estão morrendo, mas eu declaro que quanto mais alcance Juazeiro crescer, mais nós seremos uma igreja família. Uma igreja de mulheres que ama gerar. Uma igreja de mulheres que não vai mais chorar porque está gerando, chorar de angústia. Meu Deus, mais uma gestação. Não, será uma igreja que vai amar gerar crianças, gerar bebês. Porque você não gera um filho para você, você gera um filho para Deus. É dele. E nós temos que devolver a nossa família a Ele. Amém? E aí eu, na mesma hora, abracei manhã e chorei muito. E naquele dia eu lembrei: nós precisamos ser mais como Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, o grande imperador do reino da Babilônia, vira para esses jovens e fala assim: olha, chegou até a mim que vocês não se dobram diante da estátua que eu mandei erguer. Pois fique sabendo que eu acho que vocês não entenderam muito bem. Quando tocar de novo, tudo aquilo, tambor, flauta, se vocês não se dobrarem, vocês vão morrer na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego falam o seguinte: rei, o Deus a quem servimos pode nos livrar e Ele nos livrará. Mas, se Ele não nos livrar, você não irá nos ver. Você não irá ver a gente se dobrando diante dos ídolos dessa geração. Ou seja, Sadraque e Mesaque vira para aquele grande imperador, aquele rei, o rei da Babilônia, e fala, é como se eles falassem: ei, Nabucodonosor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você não vai nos ver nos dobrar. Você vai ver, você pode até ver a gente virando churrasco, virando pó dentro daquela fornalha, mas você não irá nos ver nos dobrando diante dos ídolos dessa geração. Mesmo em meio à dor, nós iremos continuar de pé. Mesmo em meio à dor, Ele continua sendo Deus. Mesmo que eu não veja milagres, mesmo que eu não esteja vendo favor, Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Precisamos amar ao Senhor. E eles foram para a fornalha. Eles foram para lá. Eu fico parando para pensar: Senhor, eles foram fiéis ao Senhor. Foram fiéis, permaneceram de pé. Na segunda vez o rei deu mais uma chance. Tocou tudo, eles permaneceram de pé. Por que o Senhor não os livrou? Me soa infidelidade. Me soa injustiça da parte de Deus. Mas é nas grandes provações que nós vemos os maiores milagres. É nas grandes provações que nós vemos os maiores milagres sobrenaturais. A provação pode ser o seu maior presente. Porque é exatamente a provação que está te moldando e te levando a viver aquilo que Deus tem para você. Eu amo o que está escrito em Abacuque 3, 17 e 18. Vamos ler na NVI. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimentos, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos,
Ainda assim, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que eu não veja o seu agir, mesmo que eu não veja milagres, mesmo que eu não veja a mão do Senhor, a minha vida será um louvor e adoração ao Senhor. Eu amo que Zacarias e Isabel têm um sonho de ser papai e mamãe. A Bíblia fala que Zacarias e Isabel já eram avançados de idade. Imagina você passar a vida toda esperando ser pai e mãe e não ver o agir do Senhor. Mas eu amo que a Bíblia fala, eu amo ver no original grego, que Zacarias estava servindo ao Senhor no templo. E servindo aqui fala, é no gerúndio, é no verbo contínuo. No original grego, ele quer nos falar, a Bíblia quer nos falar que Zacarias estava adorando a Deus continuamente, todos os dias. Ele não parou de adorar a Deus. Mesmo que ele não estivesse vendo o agir de Deus, ele continuou no templo. Mesmo que ele não estivesse vendo o milagre, ele continuou no templo adorando e servindo a Deus. Mesmo que ele não estivesse vendo o favor do Senhor, ele não saiu da presença, ele não deixou de amar a Deus, ele não deixou de ser fiel a Deus. Mesmo que aos seus olhos naturais Deus não estivesse agindo em seu favor. E eu amo que é nesse momento que o anjo chega a Zacarias, anjo Gabriel, o mesmo que visitou Maria. Zacarias, a sua mulher Isabel está grávida e ela terá um filho. Aqui a circunstância já havia dito para Zacarias, não dá. A enfermidade de Isabel já havia dito para Zacarias, esquece, sua mulher é incapaz de gerar. O tempo, porque eles já eram velhos, e a Bíblia fala que os dois já eram velhos, já havia dito para Zacarias e Isabel, não dá, esquece, pula para a próxima. Mas quando vem a palavra de Deus, o tempo, a enfermidade, a circunstância tem que se dobrar diante da promessa do Senhor. Não há nada que fique de pé diante da promessa do meu Deus. Zacarias estava servindo a Deus. Isso me fala muito ao meu coração. Ele não saiu da presença de Deus, mesmo que ele não estivesse vendo o agir do Senhor. Ele continuou lá. Isso me fala muito que quando nós estamos cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das nossas coisas. Eu estava gerando profundo. Eu lembro que naquele dia do banheiro eu estava chorando muito. E eu falei, Senhor, estamos no meio do profundo, no meio da abertura da Alcance Petrolina. Então, trabalha mais em mim, gera aquilo que o Senhor quer que eu gere. Faz em mim e de Felipe aquilo que o Senhor quer fazer. Todo mês, quando eu dava a notícia a Felipe, nós ficávamos tristes. Naquele mês eu falei, vai ser o mês mais alegre da nossa vida. Porque nós iremos estar liderando o profundo. E eu creio que será um ambiente de milagres, eu creio que será um ambiente sobrenatural. Resumindo a história, no profundo, eu já estava grávida. Eu já estava gerando, e eu não sabia que eu estava gerando. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Eu decidi ser como Zacarias, que mesmo não vendo agir, ele não parou de servir a Deus. Quando é que nós vamos parar de ser crentes Nutelas? Crentes mimizentos. Quando eu passo a amar verdadeiramente o Senhor, o amor que eu sinto por Ele vai me empurrar a pensar mais no que Ele espera de mim do que aquilo que eu espero dEle. Por que a gente vem para a igreja só falando aquilo que nós esperamos do Senhor? Isso não é errado, mas isso passa a ser errado quando isso toma o principal lugar no seu coração. De você pensar todos os dias, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse dia. Eu não quero começar o meu dia perguntando o que eu quero, falando o que eu quero, porque o Senhor não é o meu servo. Eu quero começar esse dia perguntando o que você quer de mim. E aí depois você pode profetizar. Mas você já perguntou ao Senhor o que é que Ele quer de você? Na provação nós temos a possibilidade de ter duas ações. Ou se revoltar contra Deus. Eu vejo muitos crentes se afastando da presença do Senhor. Por quê? Que foi, irmão? Tô triste. Se tu vê minha conta. Ah, porque morreu não sei quem.
Ah, porque Deus não curou. A provação lhe permite ter dois comportamentos. Primeiro, ou você se revolta contra Deus. Segundo, ou você permite com que a provação te aproxime cada vez mais dele. Eu estou contando essa história porque é de uma amiga minha. E ela contou para um bocado de amiga depois que aconteceu isso. Ela chegou para mim e falou assim: minha pastora. Eu estava acompanhando ela naquele dia. Vi que ela não estava bem. Tinha acontecido uma série de fatores com ela. E ela chegou assim: minha pastora, eu vou faltar ao culto hoje, porque eu não estou bem, eu estou mal. E eu realmente acompanhei o dia dela. E falei: claro, busca o Senhor na sua casa, sem problema algum, né? Não vejo problema, pode ficar. Só que eu abro o Instagram, 6 da tarde mais ou menos, eu vejo ela na academia, gravando stories, malhando. Eu quero ser discipulada por Natália. Pois vem, para tu ver o que é bom, para tosse, para tu viver na base do ibuprofeno. Eu falei: pô, agora eu vou esperar ela vir para a igreja, porque ela disse que estava mal para vir para a igreja. Esperei, vim para a igreja. Aí ela falou algo assim no meu Instagram: minha pastora, cadê você na igreja? Aí ela veio. Aí eu falei bem assim: ainda bem que você veio, porque eu vi teu story, tu estava na academia. Eu já ia perguntar para você: tá bom para ir para academia, mas para Deus não. A academia merece o seu bem-estar, Deus não merece. A academia merece que você vá para a academia triste e feliz, mas a igreja não. Aí ela: então, minha pastora, eu estou em casa da live. É porque eu estava olhando aqui na live, eu não vi sua cabecinha pulando. Aí ela: mas não se preocupe, eu estou pegando o Uber agora. Daqui no máximo 20 minutos eu chego aí. Eu virei para ela e falei o seguinte: minha querida, sabe quantas vezes eu não subi nesse altar com meu coração quebrado, machucado? Sabe quantas vezes eu subi nesse altar entregando a palavra para vocês que eu precisava ouvir? Sabe quantas vezes eu subi nesse altar? Sabe quantas vezes eu desci nesse altar e abracei e tive que consolar? Consolo esse que eu precisava ter. E eu terminei falando para ela: já pensou se Jesus ouvisse os seus sentimentos quando estava indo para a cruz? Ele foi querendo ou não querendo? Ele foi mesmo não tendo vontade de ir. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Se Jesus fosse viver por dia ruim, nós não estaríamos aqui hoje. Mas eu aprendo com Jesus que eu não vivo por sentimentos, eu vivo por mandamentos. Quer dizer que o mundo secular merece mais o nosso amor, a nossa devoção, a nossa intensidade do que a casa de Deus. Aí você não sabe porque que muita coisa não acontece na sua vida. Ou você deixa de ir para seu trabalho quando chove. Ou você deixa de ir para o seu trabalho, você dá a meia volta porque pegou engarrafamento. Ou você se estressa, você nem entra lá porque teve uma briguinha com alguém lá. Ou você deixa de ir para o seu trabalho quando você tem uma briga com o seu cônjuge em casa. E por que com a igreja? Eu duvido que alguém: porque está chovendo, eu não vou para o meu trabalho. Você vai com ou sem vontade. E por que com a igreja, com as coisas de Deus, nós precisamos ter vontade? Se Deus fizer, amém, eu estou lá. Mas se Deus não fizer, Ele não terá o meu amor e meu dor. Quando nós vamos parar? Quando você pega uma conta de luz, só porque você não tem vontade de pagar aquela conta, você deixa de pagar aquela conta? É impressionante como nós levamos mais a sério as coisas do reino natural do que as coisas do reino espiritual. E mal sabe você que o reino espiritual é muito mais real
do que o reino natural. Eu aprendi algo, o temor ao Senhor. O temor do Senhor não é medo, o medo me afasta dele. O temor do Senhor me faz entender que eu tenho que sair do controle e colocar Ele no controle. Que eu tenho que sair do centro e colocar Ele no centro. O temor do Senhor me faz entender que eu até posso gostar das minhas vontades, mas eu entendo que a vontade dEle, o tempo dEle é muito melhor e maior do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu imagino. O temor do Senhor me faz entender que mesmo quando eu não veja o favor dEle, eu sei que Ele está fazendo algo em meu favor. O temor do Senhor me faz entender aquilo que está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O temor do Senhor me faz entender que não é porque eu não esteja vendo Ele fazendo algo sobrenatural que Ele não está. O agir dele é invisível, assim como o meu filho, a minha filha está se formando no meu ventre, eu não consigo ver, mas eu sei que ele ou ela está crescendo. Assim é o agir de Deus, você não vê, mas aquilo que Ele está gerando dentro de você está crescendo, está amadurecendo. E esse deserto, essa dor só vai te empurrar para que você venha amar mais a Ele, para que você venha ser mais íntimo dEle, para que você venha estar mais preparado e preparada para viver tudo aquilo que Ele tem para você. Quem seria Natália sem as dores que eu passei? Não estaria aqui hoje. A minha dor só me empurrou para o meu propósito. A minha dor só me empurrou para tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. A minha dor só me empurrou para os sonhos que Deus tem para a minha vida. A minha dor me afastou dos meus sonhos e me aproximou dos sonhos de Deus. E hoje eu aprendi e vejo que os sonhos do Senhor é muito maior do que os meus. E eu glorifico a Deus porque o Senhor me afastou dos meus sonhos e me aproximou dos sonhos dEle. Porque na hora da dor, quando o Senhor tira o sonho da gente e coloca o sonho dEle, a gente não entende. A gente não entende que o Senhor está tirando os sonhos, os nossos sonhos, dos nossos olhos. E nós não conseguimos ver que Ele está colocando os sonhos dEle, você no caminho para o milagre, no caminho para os sonhos dEle. Mal sabe você que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Os sonhos dEle são muito maiores e melhores que o seu. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhum imaginou aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que se entregam em favor a Ele, para aqueles que não param de buscá-lo, para aqueles que se entregam ao Senhor. No meio da minha dor eu não entendia. Eu falava para Deus, eu estou gerando tanto para o Senhor. Eu viajo o Brasil todo cuidando de tantas vidas. Eu fico aqui na minha igreja, falta morar aqui dentro. A gente lidera congressos e mais congressos. Quando nós fundamos o Profundo também foi um marco ali no início do meu casamento. Nós estamos na 4ª edição do Profundo, teve agora. Eu estou no meu 4º ano de casamento. E tudo, absolutamente tudo, o Senhor estava nos empurrando para aquilo que eu estou vivendo hoje. Agora, estava pensando hoje, por que nós, com as coisas do Senhor, a gente só age bem quando nós estamos conseguindo ver o favor dEle? Se você for olhar todos os heróis da fé, irmão, todos eles passaram pelo deserto. E o deserto não foi um lugar de morte, ou não deveria ser. Essa provação vai te promover. A provação te promove. Essa provação, se você tiver um bom comportamento diante dela, só vai te empurrar para o próximo nível. Só vai te empurrar para a próxima estação. Só vai te empurrar para aquilo que Deus tem para você. Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você não sabe quantas vezes o medo bateu na minha porta. E aqui eu vou falar por último: cuidado com quem você anda. As pessoas ao qual você anda vão fazer você ter uma ação boa ou ruim no meio do deserto. Cuidado. Eu agora que estou gerando, eu passei a perceber o valor das mesas. Ainda mais do que eu já via. Eu estava sentada com algumas mulheres em uma cidade
Eu já grávida. E eu ali, eu já viajei, irmãs e irmãos, com medo. Tudo eu estava com medo. Foi o meu médico que tirou o meu medo. O médico falou assim: rapaz, você pode pular, dançar, se agachar. Pregador, esse menino está seguro até demais. Está mais seguro do que aquilo que eu achava que ele estava. Esse menino, essa menina. Aí eu sentei numa mesa assim, de mulheres. Aí comecei a falar da minha gestação. Como foi que você conseguiu? Como foi que você descobriu? Aí eu falei: fome. Minha gente, é uma fome que não acabou até hoje. Eu acordo com uma fome. Que eu falo: esse menino vai nascer gordo. Ou gorda. Estou preocupadíssima. Meu marido hoje chegou lá na minha casa e falou assim: minha gente, Natália tomou café da manhã, cuscuz com ovo. Terminou o café da manhã, ela pediu: me dê uma tangerina. É fome, irmãos. É fome que não acaba mais. Eu falei: fome e tal. Aí, quando pensa que não, a conversa pendou para o outro lado. Ah, porque começaram a falar sobre... Ah, porque até os 3 meses o risco é não sei o quê. Ah, mas você já falou? Eu falei: já falei, tem 2 meses. Acho que deve ter 2 meses. Já falou? E se perder? Eu falei: eu não... Eu comecei a pensar dentro de mim: não, mas eu não estou... eu não ando pelo se não. Se não acontecer, eu ando em fé. Eu não caminho pela dúvida, eu caminho pela certeza que eu tenho no Senhor. Eu não quero aqui maldizer vocês, mulheres. Mas a pessoa fala: vou contar só com 3 meses que o risco de perder passou. E você deixou de ser mãe, nos 3 meses? Não é um feto não, não é uma vida não. Eu já sou mãe. Até uma pessoa falou assim: e se não acontecer? Aí eu falei para ela: se o seu filho não crescer, se voltar para o céu, Deus continua sendo fiel. Mas você é mãe. Eu vou esconder o meu bebê? Eu vou esconder a minha criança por um medo de dúvida? Eu não me guio por dúvida, eu me guio por certeza. E eu continuo falando: ele é fiel. Se ele fizer, ele é fiel. Se ele não fizer, ele continua sendo fiel. E aí no meio da conversa começou: ah, porque a gestação, acho que o nome é ectópica. Ectópica. Ah, porque não sei o que, com não sei quantos meses. Eu fui pro banheiro respirar. Eu falei assim: eu não quero dar uma resposta, eu não quero ser uma pessoa que seja mal educada. Fui pro banheiro respirar. Naquele mesmo momento eu comecei a ficar ansiosa. Quando bateu a ansiedade, Deus falou assim: você vai deixar o medo bater no seu coração? Não fui eu, o Senhor, que lhe trouxe até aqui? Você decide: ou olha para a tempestade ou olha para mim. Naquele mesmo momento eu respirei até 10, contei. E eu passei a entender o valor das mesas. O valor das mesas no meio da sua provação. No meio da sua gestação. Gestação é o que eu falo. No meio, quando você estiver gerando aquilo que Deus está gerando no seu coração. E muitas vezes o momento de gestação é no deserto. É onde, por exemplo, a mulher sente dores, cólicas. Antes do bebê nascer, a mulher sente uma dor. Quando é parto normal, uma dor absurda. Por quê? É a dor que vai te empurrar para o seu propósito. Então, no seu momento de gestação, no seu deserto, no seu processo, você decide que mesas você vai se sentar. O meu propósito não combina em mesas de incrédulos. A minha gestação, aquilo que eu estou gerando em Deus, não combina em mesas de pessoas incrédulas. E eu dou glória a Deus aos meus pais. Na hora que eu soube, vai contar, eu fiquei penando: eu não sei, minha mãe. Vai contar sim. Já é mãe, já é pai. Vamos anunciar o que Deus está fazendo. Chega de ser guiado por dúvida. Eu me guio por fé. Eu me guio por certeza. Eu me guio por uma palavra. Eu não sei porque está dando errado na minha vida. Em que mesas você tem se assentado? Gente, eu vi o pavor que começou na minha mente. Quando começaram a falar: porque eu no meu 6º mês de gestação eu perdi meu neném. No 6º mês, oxe, com 3 meses é risco. Mas também tem risco se com 6 meses eu tive uma gestação e foi um parto. E eu vi meu bebê. E eu comecei a ficar... Eu fui pro banheiro, a Rafaela nem sabe, nós estávamos na mesma mesa. Aquela hora que eu fui no banheiro, eu fui respirar. Eu fiz assim no banheiro, ó.
Senhor, me ajuda. Eu peguei no meu útero e falei: esse bebê vai crescer. Esse bebê vai nascer, é um profeta, vai envelhecer, vai crescer, vai pregar o evangelho, vai preparar o caminho. Essa profeta ou esse profeta vai crescer, vai ganhar vidas, vai libertar pessoas, vai curar pessoas. Porque eu não me guio por dúvidas, eu não me guio por aquilo que deu errado. Eu me guio por aquilo que eu tenho certeza, que é a palavra do Senhor. Ele é o autor, Ele é o consumador. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Eu já sou mãe. Eu não fechei minha boca, eu abri minha boca. Eu quero. Tem gente que fala: ai meu Deus. Tem uma pessoa que me falou ano passado. Eu fui na casa dela, essa pessoa. Aí ela falou bem assim: sério, gente, é sério. Tá vendo aquela planta ali, tá fechada. Aí eu e o que foi? Entrou uma pessoa que olhou mal para ela. É olho de inveja. Eu falei: é o quê? Uma pessoa crente. Eu falei: isso pega nas plantas? Se pega na planta, imagine nós. Eu falei: em mim mesmo não. Tem uma pessoa que falou bem assim para mim. Gente, eu acabei de falar a palavra. Um bocado de gente. Aliás, muitas mulheres falam isso para mim, tá? Não deixe qualquer pessoa tocar no seu útero não, viu? Porque inveja, eu falei: aqui pode vir candomblé pegar, não entra. Pode vir macumbeiro pegar no meu útero, não entra, porque eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu sou blindada, lavada, separada. Pode tocar quem quiser. E é capaz, se tocar, se converte pela unção que está aqui dentro. Se tocar é curado e ainda se converte. Não é tocar, pode vir tocar. Aí eu vou me guiar por inveja? O mal olhado. O mal, porque se olhar, deixa olhar. Vai ficar torto. Faz o que quiser, olha. E se vier mente ruim tocar, é capaz dele se converter. Eu acredito naquilo que Deus me deu. Eu não vou ser guiada por medo. Agora, nesse momento eu entendi o valor da mesa. Nesse momento, quando eu entrei no banheiro e eu respirei, eu entendi, eu falei: meu Deus, como... Por isso que Maria, quando ela soube que estava gerando Jesus, e o anjo falou para Maria: Isabel, sua parenta, aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Por isso que Maria, a Bíblia fala que naqueles dias, Maria corre para ficar 90 dias na casa de Isabel. Maria vai proteger a sua promessa em mesas de profetas. Maria vai proteger a sua promessa em mesas de pessoas que estavam vivendo o mesmo propósito, a mesma promessa, a mesma visão, o mesmo sentimento. Ai, por que minha promessa não cresce? Com quem você anda? A quem você tem dado os seus ouvidos? A quem? Eu protejo a minha promessa em mesas de profetas. Os 3 meses de gestação, os cientistas, os médicos, sei lá, falam que são os meses mais críticos. Mais críticos de gestação. E Maria foi passar os exatos meses críticos. Os 3 meses. Defendendo o fruto do ventre dela. Em mesas de pessoas que já estavam vivendo a mesma promessa que ela. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você se assenta. Sabe quantas semanas a gente avisou que Melina já estava no ventre de Mirelle? Sabe quantas semanas ela tinha? Quase 3 semanas. Não tinha chegado nem a 3ª semana ainda. E a gente já botou a boca no mundo. A pessoa, se não der certo, Deus continua sendo Deus, mas está aí vivinha, adorando a Deus. Canela de fogo. Canta, encanta. Já está até pregando. Puxei. Apunhei, mulher. Amém. Alguma coisa ela está falando. Eu falo mesmo. Tem gente que fala: eu não vou falar não. O que é que eu sonho? Porque eu tenho medo. Tu tem medo? Eu falo mesmo que eu vou para os Estados Unidos, que eu vou para a Ásia, que eu vou para todos os continentes pregar. E se tiver um mal olhado? Se torna bom olhado. Bom agrado. Sei lá o que de acho é. Aí em mim não pega não.
Se vier com uma olhada, eu olho também assim, vem. Ela olhando e eu olhando junto. Não tem inveja. Sabe quem é que sofre com a inveja? A única pessoa que sofre com a inveja é o invejoso. Inveja nenhuma pega em você. Cuidado, porque às vezes é a tua própria fé que te faz desfalecer. Não é nem o invejoso, é a tua mente. Porque me olharam mal. Não, é você, é a sua mente, nada a ver com a pessoa. E o cão falando, eu mesmo não. Diabo, eu estava quietinha aqui na minha, bicho. Fiz nada. Até as plantas se fecham agora. Que diacho de olhada é esse? Fazer igual falaram pro meu pai. Falaram, não sei quem foi. Estão batendo tambor para fechar a igreja. Meu pai falou, pois batam mais alto que eu não estou ouvindo não. E a igreja só cresce. Acho que os tambores estão fazendo, né? Empurrar a gente para cá. Tem essa, irmão. Mas muitas das vezes nossas promessas não chegam a se concretizar nas nossas vidas por causa das mesas que você se senta. Críticos, fofoqueiros. Nós somos sem temor ao Senhor. O temor a Deus vai nos fazer viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E por último, eu amo o versículo Provérbios 14, 26, 27. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar armadilhas de morte. Salmo 104, 9. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Aqueles que o temem não têm falta de nada. Porque o temor do Senhor me faz ver que Ele é suficiente. O temor do Senhor me faz tirar os olhos daquilo que me falta e me empurra para a fonte de tudo aquilo que eu quero, que é o Senhor. O temor do Senhor me tira os meus olhos, para de focar naquilo que está faltando e me empurra para a fonte de todas as respostas que eu preciso. E essas respostas eu só tenho nele, no Senhor Jesus. Ele é a minha fonte, Ele é a minha resposta. Ele é o meu autor, Ele é o consumador, Ele é o meu redentor, Ele é o meu salvador. Independente se Ele me livre da fornalha ou não, eu creio que Ele estará comigo na fornalha. Independente se Ele me livre da tempestade ou não, eu creio que Ele andará comigo na tempestade, desafiando a lei da física. Eu creio que se Ele me livre da cova dos leões ou não, Ele estará comigo na cova dos leões, fechando a boca dos leões. Eu creio que Ele estará comigo em todos os momentos. E é por isso que mesmo em meio à dor, eu amo, eu quero agradá-lo, eu quero viver para Ele, eu quero morrer por Ele, eu quero viver por Ele, eu quero gastar a minha vida em favor a Ele. Hoje eu estava vindo no carro e eu e meu esposo, nós temos é involuntário, a gente tem uma mania muito grande. A gente entra no carro e a gente começa a adorar a Deus. A gente adora a Deus, adora a Deus. Às vezes ele bota lá as músicas em inglês. Ele fala inglês fluente, né? Passou 6 anos em Londres lá. Ele está lá adorando em inglês. E eu aqui adorando em línguas, pedindo que eu sei falar inglês. Mas estou adorando. E eu hoje pensando no carro, botando a mão na minha barriga, eu falei: o meu filho verá o pai e a mãe adorando a Deus no carro e vai adorar junto conosco. E eu começo a profetizar. O meu filho entrará em casa. Nós temos também uma mania de assistirmos pregações juntos. Ele bota lá e a gente assiste juntos, nós debatemos juntos. Eu falo: ai que massa. Ele: olha amor, que legal. E eu falei: meu filho vai se assentar no meu sofá e vai assistir pregações junto conosco. O meu filho vai ser um adorador, a minha filha será uma profeta. Os meus filhos estarão no centro da vontade de Deus. Eu já declaro, assim que eu acordo, eu vou pro banheiro, boto a mão no meu ventre e falo: adorador, adoradora, profeta, profetiza. Aqui no meu ventre tem evangelistas, profetas, tem pastores, tem apóstolos, tem mestres. Natália vai ter 5 filhos? Vou. Se Deus quiser eu tenho 5, 6, 7. Porque dizem que criança já nasce debaixo do braço com pão, né? Amém. Eu declaro isso também. Junto com ele vai vir provisão. Porque tá caro fralda. Mas eu oro por tudo. Eu só não empresto minha boca e meus ouvidos pro demônio. Mas pro resto eu falo, eu profetizo.
Amém, vamos ficar de pé? Fica de pé dando glória a Deus bem alto. Fala comigo, Deus é fiel. Mesmo que eu não veja o teu agir, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia. Ele é Deus. E Ele sempre continuará sendo Deus. A minha casa é uma casa de profetas. Eu lembro que eu vi os meus pais adorando a Deus na falta. Na época mais nos faltava do que nos sobrava. Mas se tem uma coisa que eu não lembro, é dos meus pais parando de servir a Deus por causa da falta. Se tem uma coisa que eu não lembro, é dos meus pais faltando culto por causa de dia mau. Se tem uma coisa que eu não lembro, é dos meus pais focando no que nos faltava e não no Deus da provisão. Eu não lembro. O que eu lembro é faça chuva, faça sol, tempestade, vento. Eu lembro dos meus pais na casa do Senhor. Qual legado você tem deixado para sua casa? Qual legado você tem deixado para os seus filhos? Será que os seus filhos podem dizer: os meus pais amaram ao Senhor mesmo em meio à dor? Gente, eu lembro um dia a gente estava viajando de férias. Eu levei minhas melhores roupas, cada uma malinha, ó, massa. E aí nós subimos para dormir. E eu lembro que naquela madrugada entraram pessoas no hotel onde nós estávamos. Ainda bem que nós estávamos no andar de cima. Só que o meu pai, antes da gente dormir, falou assim: gente, vamos colocar no carro todas as malas, já que a gente vai viajar amanhã de volta para casa. Vamos deixar tudo pronto, tudo ok, botar as malas lá dentro. Felipe tinha até iPad, botou dentro da mala, as melhores roupas dele, minhas melhores roupas. Para viajar a gente bota as melhores. A gente quer parecer pelo menos rico, né, nos lugares, né? E aí nós fomos dormir. Naquela madrugada entrou um ladrão lá no hotel onde nós estávamos. Era uma pousada bem simples. Nós ficamos lá por oferta, né? Meus pais eram lisos. Entraram lá, pessoas roubaram. Graças a Deus, a gente hoje dá graças a Deus, porque meu pai falou assim: bota tudo no carro, porque talvez se estivesse lá em cima, eles entrariam também, que era tipo uma casa, era tipo Airbnb hoje em dia. Talvez eles entrariam para nos assaltar lá em cima. Como eles abriram o carro e o carro estava aberto, porque era dentro de uma casa, nós não fechamos o carro para dormir. Eles entraram, pularam o muro e roubaram tudo. Todas as malas roubaram tudo. E aí, quando nós acordamos, vamos viajar de volta para casa. Entramos no carro, irmão, não tinha mais nada. Que a gente olhou, que a gente se deu conta que tudo foi roubado. Eu só pensava assim: meu Deus, foi tantos anos para conseguir essas roupas. Tantos anos, meu Deus. Eu tinha uma calça que tinha uns 3 anos, mas arrumava aquela calça. Era o que os meus pais podiam me dar. Eu, oh Jesus, aquele negócio do desespero bateu. Meu pai: vamos voltar. Entra todo mundo no carro, todo mundo entrou. Aí naquela época era pendrive. No carro tinha pendrive com as músicas. Ele: roubaram tudo de nós, só não irão nos roubar a nossa adoração. Vamos adorar a Deus. Quando o pai vai ligar o som, roubaram o pendrive. Essas bexigas roubaram até... Tá bom. Quando a gente olhou a carteira do meu pai, que tinha... Porque para viajar tem que ter, né? A carteira de motorista. Tava assim no meio, entre um banco e outro. Eles não viram a carteira do meu pai. Aí meu pai puxou a carteira, mas nós fomos adorando no gogó mesmo.
adorando a Deus, agradecendo a Deus pelo livramento, porque nós focamos no livramento que Deus nos deu e não naquilo que roubaram. Roubaram tudo de nós, só não roubaram a nossa adoração. Roubaram tudo de nós, só não roubaram o nosso amor. Roubaram tudo de nós, só não nos roubaram a possibilidade de agradecer a Deus em todos os momentos. E hoje nós temos roupas de sobra, sapatos de sobra. Eu tenho um iPad, o Senhor fez transbordar. Demorou um pouco, demorou, mas hoje nós temos. E hoje eu aprendi a ser grata na falta e na bonança, na falta e na sobra. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi a adorar a Deus na dor ou na bênção. Eu aprendi porque Ele é suficiente. A graça dele nos basta, o poder dele nos basta, o amor, a misericórdia dele nos basta. Podem me tirar tudo, só não vão nos tirar a nossa adoração, o nosso amor, o nosso temor ao Senhor. Amém? Então nesse momento, cante como você nunca cantou. Profetize como você nunca profetizou. Adore como você nunca adorou. Abra sua boca, levante um altar de adoração. Eu declaro que mal algum te alcançará, praga nenhuma chegará à tua casa. O Senhor dará ordens aos teus anjos para blindar a sua casa, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, tudo aquilo que é teu. Mas para isso, que o nosso temor, o nosso amor seja elevado nessa noite, Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai.